a gente vai dar início, então, à segunda parte do nosso bloco da termologia. A termologia ela vai ser dividida, como eu já tinha dito para vocês no primeiro encontro, em 4 partes. A primeira parte a gente dedicou basicamente a estudar o conceito de calor e temperatura, falamos um pouco das escalas termométricas, né? A segunda parte é um assunto bem tranquilo no sentido matemático da coisa. Porque o que a gente vai estudar hoje é uma parte da termologia bem conceitual. Embora exista toda uma parte matemática do assunto, a gente não vai estudar essa parte matemática, uma pitadinha assim, tá? E é um assunto que é bastante cobrado em vestibular. Até porque alguns conceitos que a gente vai trabalhar aqui, eles estão diretamente relacionados a problemas climáticos. Né? Quando a gente fala de transferência de calor, a gente vai acabar falando de efeito estufa, né? A gente vai falar de inversão térmica. Então, como é um assunto que dá para fazer uma ponte com a geografia, com a biologia, os vestibulares acabam curtindo, tá bom? Bom, transferência de calor. Como é que a gente vai fazer o estudo desse negócio? A gente vai dividir esse assunto em tópicos. A gente vai começar a aula falando um pouquinho dos 3 processos, falar bem rapidamente, e aí vamos estudar um a um, né? Os 3 processos aos quais a gente vai se referir na aula são condução, e a lei de Fourier, na verdade, é a parte matemática da história, que é uma parte bem pequenininha, dá para trabalhar com fluxo de calor. Depois a gente fala de convecção, que é um assunto bem legal quando você fala de água, né, de fluidos ou de ar. Então, você tem uma série de coisas climáticas que a gente pode explicar a partir de convecção, formação de granizo, é bem legal. E a parte de radiação, que é super importante, que a gente vai esbarrar um pouquinho na ondulatória. É uma aula bem louca. Eu gosto dessa aula porque você faz uma ponte com um monte de coisa da física. Você vai conseguir transitar, principalmente na ondulatória, falar um pouco na hidrostática. Então é bem legal, tá? E aí depois vamos fazer exercícios, né? Depois tem a primeira parte teórica e depois a gente faz os exercícios do material de vocês, beleza? Certo? Não sei se a gente consegue fazer tudo hoje, mas a ideia é tentar fazer. Vamos lá. Bom, a gente começa mostrando aqui 3 imagenzinhas que basicamente ilustram a aula. Tá? Aqui a gente tem uma carne assando na churrasqueira, o ar-condicionado, que foi instalado aqui no teto, né? O condicionador de ar, que a gente chama, né? O ar-condicionado, condicionador de ar. E aqui a galerinha tomando sol, passando calor na praia, onde nós gostaríamos certamente de estar, né? Pera aí, deixa eu só fazer um negócio aqui, pronto. Pronto. Bom, o que essas 3 imagens estão mostrando para nós? São formas diferentes do calor se propagar. Na primeira aula, a gente fala basicamente que para ter calor tem que haver 2 fontes com diferença de temperatura, né? A temperatura é uma energia térmica associada a uma agitação de moléculas. Então, quando você coloca 2 corpos com diferentes temperaturas, o calor ele acaba fluindo. A aula de hoje vai discutir como acontece esse fluxo, basicamente. Como é que rola essa transferência de calor, beleza? Bom, essa transferência de calor, a princípio, ela vai ocorrer de 2 grandes maneiras. A gente pode dividir a transferência assim, ó. Então, vamos lá. Transferência de calor. A gente vai dividir o assunto em 2 grupos. Ah, Dan, mas são 3. Não, calma que vocês vão entender. O calor, ele pode... Porque calor é uma energia térmica, não é? Que está em trânsito. Como é que a energia se propaga, gente? A energia pode se propagar, sim, por meio da matéria. Então, o calor ele pode se propagar por meio da matéria. Ou ele pode se propagar a partir de ondas eletromagnéticas. Essa é a coisa legal da aula. Tá? O calor, ele não é só uma
você não consegue, você não precisa de um meio material para propagar calor. Senão a gente não estaria vivo aqui no planeta, por conta do Sol. Né? Todo o calor que a Terra recebe do Sol, ela vem pelo vácuo. O calor vem pelo vácuo. Então ele vem por onda eletromagnética, que é a única forma da energia se propagar pelo vácuo. Né? A única, que é o que basicamente tem no universo, né? O que tem quantidade de onda eletromagnética no universo é absurda. Aí dentro, antes da gente falar dessa questão, né? Vamos lembrar que quando o calor se propaga pela matéria, ele pode se propagar em sólidos ou em fluidos, tá? Nos quais aqui a gente inclui líquidos e gases. Percebem como é que funciona a coisa? Então você tem propagação em sólido, você tem propagação em fluido e tem a propagação por meio de onda eletromagnética, tá? Que é um caso específico que depois a gente vai comentar, beleza? Então são 3 as formas de transferência. A transferência por meio de sólidos é o que a gente chama de condução propriamente dita. Então aqui eu tenho a condução. Condução, que é o que está acontecendo ali na carninha. Né? É o que acontece aqui. Hoje é um bom dia, né? Para quem está assistindo aula ao vivo, é um bom dia para falar de calor e frio, né? A gente está com uma temperatura super baixa aqui. Vai ser até bem interessante dar essa aula hoje, porque a gente vai ter um bom exemplo de um laboratório em casa para poder discutir. Aí a questão dos fluidos, né? Tipo, como é que os fluidos conduzem calor? A partir de um evento chamado convecção. Convecção. As correntes de convecção, elas são muito importantes, tanto no mar, nos ambientes aquáticos, para distribuir temperatura, distribuir nutriente, né? Por conta da corrente de convecção, você tem fenômenos de ressurgência, uma série de coisas que acontecem lá na biologia, tá? Que vocês vão estudar, com certeza, com seus profs. E o caso das ondas eletromag é a irradiação. Irradiação. Tá? Bem rapidamente. Um corpo, quando ele é aquecido, um corpo, ele emite calor, ok. Este calor é emitido na forma de ondas, quando o corpo está quente. E um dos trabalhos que a gente que é bem legal de destacar nesse contexto, é o trabalho do Planck, que basicamente é considerado pela ciência, né, pelos físicos, como sendo o primeiro trabalho da mecânica quântica. O trabalho do Planck é o trabalho inaugural da mecânica quântica, por quê? Porque foi ali que ele usa pela primeira vez a palavra quantum. Qual foi o trabalho do Planck? Explicar a história do corpo negro. A gente vai falar sobre isso na aula de hoje também. Né? A história do corpo negro funciona basicamente assim: quando você esquenta um objeto, ele começa a emitir uma certa luz quando ele está numa certa temperatura. Né? Se você pegar um pedaço de ferro muito quente, ele começa a emitir luz. O Planck traz uma proposta de explicar que aquela luz que ele emite tem uma relação com a temperatura do corpo. E essa relação, ela é quantizada. E aí que a coisa fica bem louca. Tá? Depois a gente entra mais nos detalhes para explicar, senão acaba dando muito spoiler. Então a gente vai fazer nessa ordem, tá? Condução, convecção e radiação. Beleza? Posso trocar aqui o slide, gente? Podem tirar print. Vamos lá. Condução. A condução de calor, gente, é um processo de propagação associado aos sólidos. Então aqui vocês têm uma foto que ilustra bem a história. Quando você coloca, por exemplo, um objeto comprido numa fonte de calor, você está submetendo as duas extremidades do objeto a diferentes temperaturas.
certo? E o objeto é o meio pelo qual o calor vai conduzir. Então, a mesma coisa que a eletricidade num fio, né? A eletricidade ela é conduzida por um fio. O calor aqui está sendo conduzido por um sólido, né? Beleza? Essa condução de calor acontece em nível molecular. Qual a explicação mais simples para você entender o processo? Quando você submete a extremidade do objeto, né, a um aumento de uma fonte de calor, você está dando energia aqui. Essa energia é convertida em agitação. Então, as moléculas dessa região aqui começam a se agitar mais, né? Desse lado aqui, a molécula está bem lentinha ainda, né? Mas à medida que essas moléculas vão se agitando, elas vão empurrando a molécula vizinha, que vai empurrando a vizinha, que vai empurrando a vizinha, que vai empurrando, que vai empurrando, que vai empurrando, e assim por diante, certo? Então, este processo é um processo em nível molecular. A matéria vai vibrando, à medida em que a matéria vibra, as moléculas vão se chocando, à medida em que elas vão se chocando, a temperatura vai aumentando, o calor vai fluindo, né, de uma região de temperatura X a uma outra região aqui, tá bom? Esse tipo de processo é de interesse, assim, né? Que área que a gente que estuda muito isso? A engenharia. Quando você vai projetar um material para fazer um revestimento, né? O próprio concreto. Qual é a importância? Fazer com que as paredes sejam, na medida do possível, isolantes, para que nos dias muito frios a gente não sinta muito frio e nos dias muito quentes a gente não sinta muito calor. Tá? A gente vai depois comentar mais sobre isso. Tá? Beleza? Então, basicamente, fluxo de calor acontece. A condução de calor por meio desse processo é associada a sólido. Ponto. Tá? Líquido também conduz. Líquido também conduz por condução. Né? Por exemplo, quando você. Só que a convecção é muito mais significativa. Por quê? Porque quando o líquido começa a aquecer, ele se movimenta. E aí você passa a ter uma mistura do líquido, que é a convecção. Então a gente acaba considerando muito mais a convecção para líquido e a condução para sólido, tá bom? Mesma coisa com o gás, tá bom? Bom, aqui entra a parte matemática. Por quê? Porque essa condução de calor, ela foi estudada do ponto de vista experimental. E aí alguns vestibulares acabam cobrando isso, tá? Confesso que do assunto é o que menos cai, a parte matemática da condução de calor, mas, né, a gente nunca sabe. Vamos mostrar aqui, eu vou trocar esse slide. Ó, vamos falar da tal da lei de Fourier. Para você entender a história, tenta imaginar o seguinte, ó. Eu tenho aqui, perdão, dois corpos, tá? Tem um corpo aqui que está numa temperatura T1 e tem um outro corpo numa temperatura T2. Conectando os dois corpos, eu tenho um pedaço de uma barra, tá? Essa barra, ela é uma barra cilíndrica. Vamos imaginar que ela seja uma barra cilíndrica, tá? Não vai fazer muita diferença, mas vamos imaginar. De tal maneira que eu conheça as dimensões dessa barra, tá? Ela tem um comprimento L, ela tem uma área da secção transversal A. Notem isso. Tudo bem? Tá. Então a gente vai definir para esse sistema o que nós vamos chamar de fluxo de calor. Fluxo de calor. Porque o que acontece é o seguinte, e aí é uma coisa que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, por quê? Porque a gente vai estudar uma parte desse processo na próxima aula. Os corpos estão trocando calor porque estão por diferença de temperatura. Vamos imaginar que a única forma deles trocarem o calor seja pela barra. O que na prática é meio complexo, né? Porque o calor ele acaba saindo do corpo por outras formas. Mas vamos imaginar que a única forma do calor fluir seja pela barra. Então você tem um corpo isolado, aqui, e o outro corpo. A gente vai definir uma grandeza chamada fluxo de calor. Fluxo de calor. A gente vai representar o fluxo de calor pela letra φ.
maiúscula do alfabeto grego. É assim, ó. Tá? O fluxo de calor, gente, é o calor trocado entre duas fontes, trocado, dividido por um intervalo de tempo. Isso é fluxo. Tá? É bem importante a gente definir essa grandeza, por quê? Porque é esta grandeza que nos causa a sensação que você está sentindo hoje. Né? É muito comum a gente escutar as pessoas dizerem assim: eu estou com frio porque a temperatura está baixa. Se a gente for ser bem chato, né, fisicamente falando, essa frase ela não está muito correta. Você não está sentindo frio porque a temperatura está baixa. Você está sentindo frio porque o seu corpo está perdendo calor com muita rapidez. Porque o seu corpo perde calor com muita rapidez. Né? O nosso corpo, nós somos um organismo homotérmico. Então nós somos uma fonte de calor de temperatura constante. Para imaginar que coisa bonita isso. Né? Nós somos uma fonte de calor que nunca entra em equilíbrio com o ambiente, só quando você morre. Né? Aquela expressão meio mórbida, né? O cadáver esfriou. É claro que ele esfriou, quer dizer, depende do dia que a pessoa morreu, porque se a pessoa morreu num dia que está mais quente, está na temperatura maior, não, né? O cadáver, ele entra em equilíbrio com o ambiente. Por quê? Porque ele não para de produzir a própria energia. Então, o nosso corpo, ele está numa temperatura constante. Tá. A sensação de frio acontece quando o teu corpo perde calor para o ambiente. O que acontece é que, quando a temperatura está mais baixa, você perde calor mais rápido. E é aí que te dá a sensação de frio. A sensação de calor, ela geralmente se dá em que condições? Quando o teu corpo, ou ele perde calor muito lentamente para o ambiente. Isso acontece nos dias que a temperatura está mais alta, né? 34, 35, né? Um ambiente a 34 graus, gente, o seu corpo está 1, 2 graus acima do ambiente. Então, o teu fluxo de calor, ele é muito menor. Você perde calor devagar. O que teu corpo começa a fazer para compensar? Transpira, vasodilatação periférica, fica com a bochecha vermelha, não é mesmo? Então, esse mecanismo que a gente tem na homeostase, né, de sudorese, de tremer, é um mecanismo basicamente controlado pelo fluxo de calor. Então, o fluxo mede o quão rápido um corpo troca calor com outro, tá bom? E é isso que media a nossa sensação de frio. Tá. O que acontece? Esse fluxo, vamos pensar em termos de unidade, né? Se eu quiser falar em SI, eu posso dizer que é Joule por segundo. Mas eu posso usar outras unidades. Caloria por minuto, quilocaloria por hora. Vai depender do fenômeno que você está estudando. Né? Geralmente, fluxos de calor são coisas meio lentas. Então, você vai fazer por minuto, por hora, às vezes. Tem que ficar ligeiro na unidade, tá, gente? Não tem uma coisa fixa. Se a gente pensar em sistema internacional, seria isso. E é interessante você pensar no SI, porque eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui, gente. Alguém lembra como se chama Joule por segundo? Tem um nome para essa unidade. Tem um nome. Apareceu aqui, ó, Watt. Exatamente. Então, no fundo, é como se fosse uma potência, né? Uma potência térmica. Tá? Você tem um fluxo que está sendo mediado por uma taxa de tempo, né? Por uma quantidade de segundos. Então é como se fosse uma potência, como se fosse um watt mesmo. Tá? É watt, na verdade, se você for falar em joule segundo. Tá? Bom, o que acontece com esse fluxo? O fluxo foi... esses fatores, né? Comprimento, a área, eles foram analisados em laboratório e a partir dos experimentos, os caras chegaram a 3 conclusões. Primeira, o fluxo, ele é diretamente
proporcional à área do condutor. A área. O que eles percebem, o que os caras perceberam no laboratório é que quando essa barra metálica tinha uma área maior, o fluxo era maior. Tá? Então ele é diretamente proporcional. Outra coisa, o fluxo depende do material. Depende do material. Como é que os caras constatam isso? Da maneira mais óbvia possível. Eles fazem duas barras idênticas, só que de materiais diferentes. E analisam e chegam à conclusão que, de fato, o fluxo é diferente. A troca de calor é diferente. Tá? E a terceira coisa é que ele é inversamente proporcional ao comprimento da barra. Tá? São as três coisas. Então, a partir dessa constatação, a gente consegue observar de uma forma bem tranquila como é que é a formulinha do fluxo do calor. Né? A gente vai dizer o seguinte, olha, o fluxo do calor, então, portanto... Ah, e tem uma coisa importante, peraí, que eu não posso esquecer. Peraí, que eu acho que essa é a mais louca. Tem uma outra coisa que interfere no fluxo, que eu acabei de contar para vocês. A diferença de temperatura. Quanto maior a diferença, mais rápido o calor anda. Essa é a coisa louca. Porque para nós o que importa basicamente é isso no nosso dia a dia, né? É a diferença de temperatura do nosso corpo para o ambiente onde você está. Então, olha só. Depende da diferença de temperatura. Temperatura. Tudo bem? Tá aí. Bom, portanto, agora sim, portanto, a gente vai definir o fluxo assim, ó. A gente vai definir o fluxo igual. A gente vai colocar um número que eu vou representar pela letra C, que na verdade vai mostrar a influência do material. Do material. Ele vai ser chamado de coeficiente de condutividade térmica. Cada material tem o seu coeficiente de condutividade térmica, tá? Outra coisa. Ele é diretamente proporcional à área. Então, a área, ele depende da diferença de temperatura e ele é inversamente proporcional ao comprimento. Pronto. Tá aí. Isso daí é a formulinha do fluxo do calor. Tá? Então, a partir desse fluxo, a partir dessas condições, você consegue descobrir quantas calorias por segundo está sendo perdido, está sendo ganho. Né? Um exemplo bem prático disso é aquele fenômeno que acontece quando a pessoa acaba mergulhando ou ficando numa água muito fria, né? Que é a condição de hipotermia. Né? O que acontece na hipotermia, gente, é o seguinte: o teu corpo ele começa a perder calor tão rápido para o meio externo que a velocidade de produção de calor fica menor do que a de perda. Então sua temperatura começa a diminuir. Entende? Então o seu corpo ele tem uma taxa de produção de calor. Suas células estão trabalhando, você está produzindo energia, tal. Então essa taxa ela é meio que constante por causa da homeostase. Se você se coloca num ambiente muito, 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 muito baixa temperatura, o fluxo acaba ficando muito alto. E aí você entra em hipotermia. Né? E é difícil de reverter, é uma situação que é bem preocupante. Né? Os caras falam que, dependendo da temperatura, fica quase difícil de você resgatar a pessoa mesmo. Tá? Aqui eu coloquei uma tabela para mostrar para vocês uma coisa curiosa.
eu tenho coeficientes de condutividade de vários materiais. Então, a começar por um meio que não é material. Olha que interessante. Coeficiente de condutividade do vácuo, 0. Olha lá. Não tem matéria, não conduz. Tá? Veja que o coeficiente ele tem uma unidade. Ele tem uma unidade. Como é que a gente explica essa unidade aqui, ó? Quer ver uma coisa? Deixa eu mostrar um trem para vocês aqui. Tá vendo essa fórmula que eu mostrei aqui? Isola o C. Isola C. Se eu isolar o C, vai ficar assim. C é igual a fluxo vezes L sobre área delta θ. Se você olhar para a unidade, você consegue enxergar cada coisa ali, ó. Por exemplo, olha aqui a unidade. Tá vendo que tem uma quilocaloria? E aqui embaixo tem um hora, tá? Quilocaloria hora tem a ver com aquele fluxo, ó. Tá vendo esse metro que tem aqui embaixo? Esse metro é porque você cancelou o metro aqui de cima, ó, do L, com o metro quadrado daqui, ó. Tá? É muito legal, gente, de vocês treinarem visualizar essas coisas na tabela, porque em geral a gente acaba não dando muita importância para essas coisas, né? Então, na aula que a gente tá juntos fazendo, eu gosto de fazer com vocês para estimular um pouquinho vocês a ter essa prática. E olha que legal, gente. Vamos pegar duas coisas bem legais aqui para a gente brincar um pouquinho. Pinheiro do Paraná. Ou chapa aglomerada. Madeira. Madeira, né? Olha o coeficiente de condutividade térmica disso aqui. Percebe que é um coeficiente pequeno? Pequeno, né? Olha o coeficiente de condutividade do ferro e do alumínio, gente. Percebe? Tá? Agora, eu quero que você imagine uma cena. Se você quiser fazer agora na sua casa, você pode fazer. Vai até a cozinha, abre a gaveta da cozinha e você vai fazer o seguinte. Com uma das mãos, você vai pegar uma colher de metal e com a outra mão, você vai pegar uma colher de madeira. Tudo bem? Metal e madeira. Quando você pegar no metal e na madeira, provavelmente você vai ter a sensação de que o metal está mais frio. Certo? No entanto, isso não é verdade. Isso não é verdade. Não posso falar que o metal está mais frio. Os dois estavam dentro da mesma gaveta. Eles estão à mesma temperatura. A sensação que você tem de frio nesse momento, se você pegar na maçaneta da porta, ela é muito intensa. Por quê? Porque o metal é muito bom condutor. Então, quando você encosta num corpo que é muito bom condutor, você perde calor rápido. Então, se você encostar ao mesmo tempo na madeira e no metal, na temperatura que nós estamos, você vai sentir o metal mais frio. Deu para entender essa percepção, gente? Isso é uma questão de vestibular, tá? Já tem questão de vestibular que pergunta isso. Por que se você pegar numa colher de metal e numa colher de madeira, as duas estando no mesmo ambiente, né? Por que você tem uma sensação de frio maior da mão gelada maior no metal? Por causa dessa situação. Outra coisa, ó, você vê o tijolo. Então, por exemplo, em regiões muito frias, é muito comum você ver casa de madeira. Em regiões que a temperatura é frequentemente muito baixa, os caras optam por casas de madeira. Você vê que o coeficiente da condutividade da madeira é bem menor que a do tijolo, por exemplo. O do tijolo é pequeno, mas o da madeira é quase 4 vezes menor. Então, isso significa que num dia que está muito frio, a casa não perde calor com muita rapidez. Então, ela se mantém numa temperatura mais confortável, tá? Percebe as questões que dá para você criar com isso, né? Com essas tabelas de coeficiente de condutividade. Gente, poliestireno expandido, só um comentário, tá?
poliestireno expandido, lã de vidro, são materiais que se usam naqueles tipos de container parecido com aquele que, infelizmente, queimou lá no ninho do urubu. Né, que o ninho do ninho do urubu era de poliuretano. Esses materiais eles são colocados em containers, né, que vão ter ar condicionado. Por quê? Por causa da chapa de metal. A chapa de metal ela é super condutora de calor, né? Então imagina você botar um container num dia muito quente embaixo do sol. Ele vai ficar um forno. Então os caras colocam uma camada desse tipo de espuma para isolar, tá? Beleza? Os isolamentos térmicos. Outra pergunta que se faz, né, que vocês já devem ter ouvido, a pergunta do cobertor. Por que que quando tá frio a gente usa cobertor? Vamos lá, vai alguém aí, se pronuncie. Por que que quando tá frio a gente usa cobertor? Ah, para se esquentar, professor. É para se esquentar que a gente usa cobertor, gente? Qual que é o erro dessa frase? Quando a gente se enrola num cobertor, a gente se enrola num tipo de isolante. Olha lá, apareceu a pergunta aqui, ó, apareceu, ó. Isola, na verdade, ele é um isolante térmico, né, o cobertor. Na medida em que ele isola o corpo, ele diminui a perda de calor, né? Então, quando você está dentro, porque basicamente o que acontece quando você está dentro de um cobertor, né? Vamos supor que você é essa bolotinha aqui, ó. Então você está perdendo calor para o ambiente externo, certo? Como geralmente a temperatura do ambiente externo está baixa, você está perdendo calor muito rápido. Quando você põe o cobertor, você cria um ambiente como se fosse uma estufa, né? O que acontece? Essa camada de ar aqui, ela dá uma esquentada em volta do seu corpo. Você pode perceber que o ar embaixo do cobertor ele começa a ficar quentinho. E esse aumento de temperatura desse ar é que vai diminuir o fluxo de calor do seu corpo, né? Você vai conseguir manter o calor represado aqui, basicamente, né? O calor ele fica represado por conta do cobertor, né? Por isso que os cobertores são de materiais específicos, né? São grossos, né? Então a espessura do cobertor, ela é explicada por essa parte aqui, ó, né? O cobertor, ele tem uma área muito grande. O cobertor, ele tem uma área muito grande, né? Então, ele deveria perder calor muito rápido. Porém, o que que compensa isso? O baixo coeficiente de condutividade. O baixo coeficiente de condutividade. Por isso que os cobertores geralmente são feitos de material sintético, né? Esses materiais meio de polímero mesmo, tá? Beleza? Aqueles edredons que tem aqueles pelinhos dentro, né? Sabe que tem por dentro um recheio? Aquilo ali é super isolante, né? Tá bom? Beleza? Deu para pegar. É assim que as questões caem, tá, gente? Geralmente é assim que as coisas aparecem. Bom, eu queria comentar mais umas outras coisas para vocês sobre a questão do fluxo, tá? Ainda sobre isso. Peraí, vou trocar aqui. Ó. Como tudo que a gente estuda em vestibular, o estudo do fluxo de calor ele é um estudo meio idealizado, tá? A gente trabalha com situações de fluxo de calor que não são complexas de analisar. Então, existe um conceito, quando a gente estuda esse processo, né? Chamado conceito do fluxo estacionário, tá? Aqui, o que que a gente tem, para vocês entenderem qual é a coisa? Você tem aqui um condutor térmico, tá? Um material. E aqui você tem ele tem a dimensão L, tá? E aí o gráfico ele mostra para gente a temperatura do condutor em cada ponto de comprimento dele. Tudo bem? Então você tem aqui nessa extremidade do condutor, ele está com uma temperatura θA.
Beleza? Então, vamos supor, isso aqui poderia ser uma parede, qualquer coisa desse tipo. Então, aqui você teria uma fonte de calor e ele está numa temperatura θA. Na outra extremidade, que é a extremidade oposta, ele está com uma temperatura θB. Então, a diferença de temperatura é essa, certo? Então, a gente vai definir para esse cara o seguinte: fluxo é igual a C vezes a área vezes a variação de temperatura dividido pelo L. Ok? Tá. E aí a gente percebe nesse gráfico que a temperatura ela vai decaindo linearmente com o comprimento. Percebe isso? Isso aqui é uma condição de fluxo, gente, que na prática é muito difícil de você reproduzir no laboratório. Você colocar o corpo numa condição em que a temperatura ela vai caindo linearmente à medida que ele vai se afastando da temperatura maior para menor. Tá, esse é um fluxo estacionário. Tá, mas o que isso quer dizer, Dan? O que quer dizer um fluxo estacionário? Para você entender, eu preciso mostrar para você uma coisa nessa fórmula. Ó. A gente vai mexer com essa fórmula um pouquinho. Eu vou deixar ela assim, ó. Eu vou fazer assim. Eu vou escrever fluxo aqui, dividido por C vezes A é igual a Δθ sobre L. Tudo bem até aqui? Só mexi um pouquinho. Deixei de um lado Δθ sobre L e do outro eu deixei o resto. Agora eu quero que você perceba o seguinte. Enxerga aqui um triângulo retângulo. Aqui. Agora enxerga aqui um ângulo. Vamos chamar esse ângulo de θ? Tudo bem? Você concorda comigo que eu posso dizer que a tangente desse ângulo... Puta, eu não vou chamar de θ, né? Eu acho que não é uma boa ideia chamar o ângulo de θ, por motivos óbvios. Nós já temos uma coisa ali chamada θ. Pronto, perdão, tá, gente? A tangente do ângulo alfa, ela é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Não é a variação de temperatura? Seria isso aqui, ó. Isso aqui é o cateto oposto, ó, galera. Tá vendo? Dividido pelo cateto adjacente. O que é o cateto adjacente? É o L. Tudo bem? Então, o que eu fiz? Eu peguei a fórmula do fluxo e isolei Δθ sobre L. Por que eu fiz isso? Porque eu quero que vocês percebam o seguinte. Vocês concordam comigo que essa reta, por ser uma reta, ela tem uma inclinação constante? Né? Na medida em que a temperatura vai caindo, como ela vai caindo como uma reta, eu posso dizer que isso aqui tem uma inclinação constante. Aí você fala, tá, e daí, Dan? E daí que é o seguinte, se a inclinação é constante, eu posso dizer que Δθ sobre L é constante. Δθ sobre L é constante. Tá bom? Agora eu quero que vocês se concentrem no seguinte, ó. Olha para essa coisa aqui. Tudo isso aqui. E pensa comigo assim. Se Δθ sobre L é constante, quer dizer que isso aqui também tem que ser, ó. Isso aqui tem que ser. Porque essas contas são iguais. Para que isso seja constante, a área tem que ser constante, o que não é um problema, que seria o A, né? O coeficiente de condutividade tem que ser constante, isso também ele tem que, o material é o mesmo, e o fluxo tem que ser constante.
O fluxo tem que ser constante. O fluxo estacionário é um fluxo que se dá de maneira constante. Fluxo estacionário é igual a fluxo constante. Fazendo uma comparação meio mal feita, para você entender o que é o fluxo constante, sabe lá na eletricidade que a gente fala de corrente contínua, que tem uma intensidade constante? É a mesma coisa aqui. O calor, ele vai fluindo com a mesma velocidade em todos os pontos do condutor. Como se o calor estivesse andando, fazendo uma comparação meio grosseira, em movimento uniforme. Tá? Toda vez que a temperatura cai ao longo do condutor dessa maneira, é porque o fluxo é constante. Né? Como é que seria uma situação que não, onde o fluxo não seria constante? Seria assim, quer ver, ó, gente? Ó, vamos colocar uma observação aqui. Ops. Fluxo variável. O que acontece? Imagina uma situação, tá? Aqui você tem o gráfico de temperatura, aqui você tem o eixo, né, de comprimento, tá? O nosso condutor, ele está aqui, ó. Vamos imaginar que o condutor está aqui, ó. Tá? Aqui, vou deixar ali. Pronto. Essa parte aqui numa temperatura bem alta. Essa outra parte aqui numa temperatura mais baixinha. Ó. E aí, muitas vezes, quando você vai monitorar a temperatura do corpo, ela faz assim, ó, ao longo do comprimento dele, ó. Isso é um fluxo variável, tá? Com esse tipo de fluxo variável, a gente não consegue trabalhar com a formulinha. Esse é o grande problema. Essa formulinha, ela é adaptada para um calor que flui com velocidade constante. Vamos colocar dessa maneira, tá? Não está muito correto o que eu estou falando, mas para vocês entenderem. Então, se o calor flui com uma velocidade constante, eu posso usar a lei de Fourier, tá? Então, aqui não vale a lei de Fourier. Vou escrever aqui, ó. Não vale a lei. Tá? Beleza? Que é um caso mais complicado. Até aqui tranquilo? Podem tirar print para a gente continuar. Aqui eu peguei um exercicinho para a gente treinar. É um exercício exemplo, tá? Ele fala assim, ó. A figura a seguir apresenta uma barra de chumbo de comprimento 40 centímetros e área da secção transversal 10, isolada com cortiça. Um termômetro fixo na barra, calibrado na escala em Fahrenheit e 2 dispositivos que proporcionam nas extremidades da barra as temperaturas correspondentes aos pontos de vapor do gelo sob pressão normal. Então é assim, ó, você tem aqui tipo 100 graus Celsius, ponto de vapor. Aqui você tem, peraí, aqui você tem 0 graus Celsius, que é o ponto do gelo, sob pressão normal, tá? Daí ele continua. Considerando que a intensidade da corrente térmica seja constante ao longo da barra, determine a temperatura registrada no termômetro, sabendo que ele se encontra a 32 centímetros do dispositivo A. Então é assim, ó. Você tem o termômetro colocado bem nesse ponto aqui, ó. Aqui. Pronto.
Tá? O comprimento todo da barra é de 40 centímetros. Isso aqui é 32 centímetros. Tá? Ele fala que está a 32 centímetros do A. E ele está a 8 centímetros do B, então, né? Aqui, ó. 8. Tá bom? E ele quer saber qual é a temperatura aqui. Vamos chamar de θ. Tá bom? Beleza? É isso aqui. Aí ele deu o coeficiente de condutividade térmica do chumbo e tá aí a coisa. Bom, como é que a gente resolve um problema desse tipo? Você tem que pensar o seguinte: se o fluxo é constante, você pode dizer o seguinte, ó. Você vai ter um fluxo de calor de A até o termômetro. Esse fluxo de calor, ele é motivado por uma diferença de temperatura de 100 até θ, concorda? Tá bom. Então, esse fluxo, ele é igual ao fluxo do termômetro até o B. Por quê? Porque o fluxo é constante. Essa é a importância de você conseguir, de você admitir o que ele fala aqui, ó. Considerando a intensidade da corrente térmica, que é o fluxo de calor, constante ao longo da barra, determine a temperatura do termômetro. Então eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou falar aqui, o fluxo de calor de A até o termômetro é igual ao fluxo de calor do termômetro até o corpo B. Né? Lembrando que o calor ele vai do corpo A para o B, por causa da diferença de temperatura. Tá? Só que ele vai fluir pelo mesmo tipo de corpo, né? Pelo mesmo tipo de material, porém ele vai fluir por L's diferentes. Tá? Beleza? Por exemplo, a gente de maneira meio intuitiva, a gente sabe que a temperatura, ela tá. Se o ponto está mais próximo do B, é porque a temperatura deve estar abaixo de 50 graus. Já, né? Os 50 graus ele estaria bem no meio aqui, ó. Tá? A gente vai perceber isso. Tá? Vamos ver aqui. Vamos abrir. Fica C vezes a área vezes. Qual a variação, qual a diferença de temperatura entre o Celsius, desculpa, entre o A e o termômetro? Eu vou escrever 100 menos θ. Concorda? 100 menos θ. Tudo isso dividido por L. O L eu vou colocar 32. Gente, eu nem substituí o coeficiente de condutividade do chumbo, porque como eu vou igualar os dois fluxos, eu vou cortar, né? Então não precisa, né? Igual a C vezes A vezes a diferença de temperatura do termômetro para o B, né? Daí seria θ menos 0. Tudo isso dividido por 8. Tá? A mesma coisa aqui, né? Eu não precisei nem me preocupar em mexer com as unidades do comprimento, porque elas vão se cortar no fato da hora que você igualar. Então vai ficar assim, ó. Cancela o C vezes A, cancela. Então vai ficar 100 menos θ sobre 32 é igual a θ sobre 8. É isso? Tá bom? Então vai ficar 100 dá 800. 800 menos 8θ igual a 32. 32. Θ, né? Θ. Tá aí. Beleza? Θ vai dar... Aqui vai dar 40, né? 800 por 40. É isso? Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver aqui. Então, estão calmes. Aí, é isso mesmo, né? Então, deu 20 graus. Deu 20 graus Celsius. Olha lá, tá bem próximo do zero, né? Tá bem próximo do zero. Tá vendo? Eu só pude resolver o problema por causa disso. Então, quando vocês se depararem com esse tipo de questão, você já sabe que ela tem um jeitinho bem especial de resolver, né? Tá? Beleza? Tem vários tipos de questão de fluxo, até a gente vai fazer algumas também nos exercícios de sala, e na lista de vocês de casa também tem outras, tá? Mas é o que eu falei para vocês, eu não sei se é um assunto que vale... Se bem que assim, tá? É um assunto que se você sentar ali uma horinha, você resolve ele sem muitos problemas, tá? Não tem nada muito difícil aqui. Aqueles exercícios meio que você não consegue resolver de jeito nenhum, sabe? Beleza? Tranquilo? Pegamos aí o jeito, né? Vamos passar para a próxima coisa? Próximo assunto? Deixa eu ver aqui. Acho que não tem mais nada. Agora, a gente vai falar do segundo processo, que é o processo de convecção. Convecção. O que acontece, gente? Os fluidos, eles são... Quando a gente fala fluido, né? A gente está falando especificamente de gás, e estamos falando também de líquidos. O que acontece? Vamos lembrar que lá da química e até da física mesmo, que a densidade de um corpo é a massa sobre o volume, não é? Acontece o seguinte, gente. O volume de fluidos apresenta considerável variação quando sofre variações de temperatura. Quando você aquece qualquer corpo, ele dilata. Tem até uma das partes que a gente vai estudar é a dilatação de corpos. Acontece que a gente vai estudar que dilatação de líquido ela é muito maior do que dilatação de sólido, por exemplo. Quando você, por exemplo, se você aquecer um sólido, um pedaço de metal, por exemplo, numa variação de temperatura de 100 graus, ele vai dilatar um pouco. Se você aquecer um líquido numa variação de temperatura de 100 graus, ele dilata bem mais. Tá? A gente vai ver depois a relação disso, por que isso acontece. Qual é o problema? Quando um corpo sofre uma variação de volume muito alta, tanto para mais como para menos, a sua densidade também o faz. E aí surge, então, a história da convecção. Né? Aqui a gente tem uma imagem, um desenho, de uma chaleirinha fervendo. Né? A chaleirinha fervendo é o melhor exemplo para você entender o que é convecção. Então você tem aqui ó, uma fonte de calor, com uma temperatura, tá? E aqui você tem uma outra parte com uma outra temperatura. Vamos supor, para efeito de conceito, que a chaleira não perca calor pelo lado, tá bom? Vamos idealizar o problema. Ela não perca calor pelo lado. Então ela vai ganhar, ela tem uma temperatura θA aqui, ó. E aqui ela tá uma temperatura θB. O que acontece? Por que eu não posso usar a lei de Fourier aqui? Porque não é líquido, não é sólido. Essa coisa de você admitir que o fluxo é constante é muito mais fácil de fazer em sólido. Líquido não dá. Por quê? Porque quando você esquenta, o líquido se mexe. E aí é que surge a convecção. Né? O líquido aqui de cima, aqui dessa região aqui aquece, ó. Só que quando o líquido aquece, a densidade dele muda demais. Então ele sobe. Conforme ele sobe, ele empurra o líquido que estava lá em cima para baixo. Esse líquido que está aqui embaixo desce, que está aqui em cima, ele desce e aí ele é aquecido. Quando ele é aquecido, ele volta a subir. Então você cria o que se chama, né, que é muito comum de você chamar de corrente de convecção. Né? As setinhas vermelhas seriam o fluxo de água subindo por conta de maior temperatura,
né? Quando ela chega aqui em cima, ela esfria e desce. Tá? Enquanto isso, a água quente está subindo. Tá bom? Beleza? Isso acontece com a atmosfera também, né? E esse processo é importante para dissipar poluente, né? Tá bom? Aqui não tem conta nenhuma. Aqui não tem conta nenhuma. Eu vou mostrar para vocês um vídeo aqui. Deixa eu só ver se eu estou compartilhando o som. Espera aí. Share sound, pronto. Pronto. Eu vou mostrar um vídeo de uma experiência para ilustrar a corrente de convecção, tá? Eu vou contar mais ou menos a experiência para vocês já irem preparados, porque o vídeo é bem curtinho. Ele vai pegar 2 copinhos com água. Um copinho com água de temperatura mais alta e um outro de temperatura mais baixa. Só que ele vai colocar corante nessa água. E aí ele vai despejar essas 2 águas num outro tanque com água. E aí você vai ver o que acontece com a água que está a uma temperatura mais alta, porque ela tem um corante, você vai ver ela dissipando ali, e vai conseguir observar o que acontece com a água de temperatura menor, tá bom? Deixa eu mostrar aqui o vídeo para vocês. Vamos lá. Espera aí que o comecinho é mudo, tá? É normal. Olha lá, água, corante azul, corante vermelho. Opa. Olha que legal, ó. A água de temperatura menor já desce, e aí você vê a corrente de convecção, ó. Olha lá. Agora imaginem... Deixa eu voltar só um pouquinho aqui, ó. Agora imaginem, por exemplo, se essa água, se esse fluido aqui, né, ao chegar aqui embaixo, recebesse calor de uma fonte, né? Quando esse fluido recebe calor de uma fonte aqui de baixo, ele aquece. Quando ele aquece, ele tende a subir por conta da densidade. E aí ele vai empurrar esse líquido. E aí você cria a corrente de convecção, né, ó. Vou terminar de ver o vídeo aqui. Acho que acabou. Ah, não. É, tá só as anotaçõezinhas. Você vê que a água nem chegou a descer, né, ó. Aqui, ó. Olha que interessante. Essa água aqui, ó, ela tá uma temperatura tão alta que ela nem desceu aqui ainda. Tá? De tão densa que tá, de tão pouco densa que tá. Beleza? Bom, aí o que a gente vai discutir agora são desdobramentos, né, da convecção. Aqui. Algumas situações que são comuns em vestibular que vale a pena a gente fazer uma discussão. Uma das situações que aparece com uma certa frequência é a história da brisa no litoral. Né? A brisa no litoral ela tem uma peculiaridade. Por quê? Porque durante o dia, como vocês estão vendo aqui na figura, deixa eu pegar o apontador. Durante o dia, a brisa ela sopra do mar para o continente. Então, se você, por exemplo, colocar um objeto aqui na praia, você vai perceber que o vento aponta para o continente. Tá? Isso durante o dia. Só que durante a noite, a brisa inverte.
ela sopra do continente para o mar, tá? Esse evento, que é bastante comum de você presenciar, ele pode ser explicado por correntes de convecção, né? O que acontece? É importante, bom, primeiro a gente lembrar que existe uma propriedade da substância chamada calor específico, né? O calor específico, ele mais ou menos mede, gente, quanto que uma substância esquenta quando ela recebe calor. Então, se você pegar, por exemplo, uma quantidade de metal e uma quantidade de água e der 1000 calorias para os dois, você vai perceber que o metal esquenta muito mais que a água. Essa propriedade, ela tem a ver com o calor específico, que a gente vai definir depois. O fato é que você percebe isso na praia, quando durante o dia você pisa na areia, ela está numa temperatura extremamente alta. Extremamente alta. Né? Se você colocar um copo com água, a mão num copo com água e colocar o pé na areia, você vai perceber que a areia está muito mais quente do que a água. Isso se dá o calor específico, tá? Que a gente não vai entrar muito no detalhe, mas o fato é o seguinte: como a areia está numa temperatura muito quente, muito alta durante o dia, o ar que fica aqui no continente, ele acaba ficando menos denso, certo? Na medida em que esse ar fica menos denso, ele sobe. Ao subir, ele cria uma região aqui de baixa pressão. Então, a subida do ar quente faz com que o ar frio seja sugado para o continente, por conta de uma questão de baixa pressão. Então, aí você tem a brisa, tá? Beleza? Durante a noite acontece o contrário. Durante a noite acontece o contrário. Por quê? Porque do mesmo jeito que a areia tem facilidade para esquentar, quando ela está recebendo calor, ela também tem facilidade para esfriar. De tal maneira que durante a noite, a água está a uma temperatura maior. Ela absorveu o calor durante todo o dia, né? Ela se manteve naquela temperatura aproximadamente constante, e durante a noite ela tem dificuldade de perder calor. Então acontece o movimento contrário. Por quê? Porque a região próxima à praia, ao continente, tem uma quantidade de ar quente maior, esse ar quente sobe, ele acende. Na medida em que ele acende, ele cria uma região de baixa pressão. E aí o ar frio vai do continente para o mar. Tudo bem? Beleza? Super tranquilo isso daqui também, né? Que mais? Deixa eu mostrar outras coisas aqui. Que é estudinho de caso, tá? Deixa eu ver o que eu tenho para mostrar. O ar-condicionado. O ar-condicionado. Né? A maneira melhor de você, vamos dizer assim, conseguir gelar mais rápido o ambiente. Né? Quando você coloca um ar-condicionado no ambiente, a ideia é fazer com que ele contribua para a convecção. Além de ele gelar o ar, né, além de ele diminuir a temperatura do ar, isso ele vai fazer por um outro processo, ele vai ser instalado na parte superior para possibilitar a corrente de convecção. Né? Um ar-condicionado instalado para baixo, ele dificulta a corrente de convecção. O que isso significa, Dan? Ele vai demorar um pouquinho mais para gelar o ambiente. Ele vai demorar um pouquinho mais para gelar o ambiente. Tá? São coisas bem tranquilas. Eu acho que o que mais pode aparecer em relação à convecção é a inversão térmica. Deixa eu colocar aqui. Eu estou passando essas coisas todas, gente. Se vocês quiserem que depois eu volte, eu volto. Tá? Ou mande esses slides cheios de figura. Tá? Aqui. Também não vou esticar muito aqui, porque eu sei que vocês já manjam desse assunto por causa da geografia. Mas só para a gente lembrar um pouquinho a inversão. O processo de convecção, ele é muito, vamos dizer assim, muito importante em centros urbanos, porque ele contribui para a dispersão de poluente. Tem duas coisas que contribuem para a dispersão de poluente, né? A chuva e a convecção. Então, se tem muita corrente de vento, os poluentes não ficam concentrados. O que acontece é que
Num ambiente onde não esteja muito frio, o que acontece é que a Terra recebe calor do Sol, certo? Sabe que o calor ele vai ser absorvido pela superfície da Terra, e vocês sabem que a Terra irradia calor. A Terra é um corpo com temperatura. Ela não está a 0 Kelvin. Então ela irradia. Então, como vocês já estudaram o fenômeno de ilhas de calor nas cidades, vocês sabem que em centros urbanos o ar é muito quente, né? A temperatura, a gente pode presenciar isso aqui em Cuiabá de maneira muito tranquila. Tem lugares aqui, por exemplo, na Várzea Grande, que, você tá meio que no meio do mato, assim, cara, aqui perto de casa, tem uns descampadão, super fresquinho. Quando você vai se aproximando de Cuiabá, você vai sentindo o calor. Tem muito da ilha de calor. Daí o que acontece? À medida que você vai subindo, o ar vai ficando mais frio. Então, naturalmente, tem-se uma convecção. Naturalmente, tem-se uma convecção. Tá? O que acontece é que no inverno, essa irradiação que a Terra faz, ela é menor. A Terra recebe menos calor. Então ela fica mais fria. Então aquela região próxima à superfície fica com ar tão frio que você não consegue ter a ascensão da convecção. O ar não consegue subir. Acontece em situações extremas, né? O que você está vendo nessa figura aqui, ó. O ar aqui embaixo fica tão frio que ele fica numa temperatura menor do que o ar que está acima dele. E aí é que se estabelece a inversão, né? E esse processo ele é complicado, por quê? Porque ele não dispersa os poluentes. Ele não dispersa. E ele está associado fundamentalmente a clima, né? As inversões térmicas acontecem em regiões onde está muito frio, onde você tem, geralmente, tempo está muito seco, tá bom? Beleza? Deixa eu ver o que mais que tem para falar de convecção. Eu acho que só. Será que é só? Ai, cara, isso aqui eu amo, cara. Eu amo. Formação de granizo, gente. Como é que acontece de chover gelo? Bom, eu não sei se vocês sabem que não é em todo lugar do planeta que você tem essa condição. Geralmente, a formação de granizo ela acontece em regiões próximas ao Equador, tá? Peraí, só um pouquinho. Nossa, achei uma caneta na minha jaqueta. Deus é que sabe há quanto tempo tá na jaqueta essa caneta, gente. Eu tava colocando a mão aqui, vi um negócio, falei, o que é isso aqui? Sabe, vocês já ouviram falar daquela nuvem? Quem já teve aula com o Roger, eu sei que ele fala sobre isso, porque um dia eu assisti uma aula dele. Vocês já ouviram falar daquela nuvem chamada cúmulos nimbus? Cúmulos nimbus. Essas nuvens, gente, elas são nuvens monstruosas. Você tem nuvem cúmulos nimbus que podem chegar a 25 quilômetros de altura. Tá? Elas se formam em regiões próximas à linha do Equador. À medida que você vai se afastando da linha do Equador, essas nuvens não vão se formando mais. Tá? O que acontece? Forma-se uma nuvem de chuva, ok? Tá. Aqui dentro você tem a água evaporando. Tá? A água evapora. Conforme a água vai evaporando, ela vai subindo, ela vai encontrando temperaturas menores, certo? Quando e também pressões menores, né? Quando a temperatura atinge os valores muito negativos, e, por exemplo, dentro das nuvens de cúmulos nimbus, você pode ter temperatura menos 50, menos 60 graus, tá? Essa água condensa, tá? Congela. Quando essa água congela, ela fica meio que fazendo isso aqui, ó. Aqui dentro. Só que à medida que ela vai fazendo isso aqui, ó, dentro da nuvem, ela vai encontrando com outros fragmentos de água congelada, pequenos cristalzinhos. E aí acontece assim, ele pega um cristalzinho, fica mais pesado, pega outro cristalzinho, fica mais pesado, pega outro cristalzinho. Chega uma hora que o pedregulho está tão grande que ele precipita. Então, para que haja a chuva de granizo, é preciso que a nuvem ela tenha um tamanho muito grande, porque aí as partículas ficam meio que rodando aqui dentro, como se fosse fazendo meio que uma raspadinha gigante de gelo, sabe? Elas vão o vapor condensa, congela e aí eles vão se aglutinando aqui, tá?
Beleza? Tudo por causa de corrente de convecção. Tranquilo? Fechou? Acho que agora foi, viu? De convecção foi. Convecção foi. Aqui um exercício. Um exercício. Aqui à direita vocês veem uma geladeira de República. Aquelas geladeiras que o pessoal tem em República, aquelas geladeiras das antigas, né? Eu tinha uma dessa até pouco tempo atrás aqui. Aquelas que não é frost free, nada, tá ligado? Vamos dar uma lida na questão que trabalha com a convecção, com o conceito de convecção, né? Na geladeira acontece processos de convecção, tá? Ele fala assim, ó, a refrigeração e o congelamento dos alimentos são responsáveis por uma parte significativa do consumo de energia elétrica numa residência. Para diminuir as perdas térmicas de uma geladeira, podem ser tomados alguns cuidados operacionais. Distribuir os alimentos nas prateleiras, deixando espaços vazios entre eles para que ocorra a circulação de ar frio para baixo e de ar quente para cima. Essas geladeiras, gente, desse tipo aqui, ó, elas são geladeiras em que a parte principal é o congelador, né? O congelador, não sei se você percebe, ele não é independente da geladeira. Ele não é independente. Então, o que acontece? O congelador estando em cima faz com que a temperatura aqui em cima seja menor. Então, o ar que está sendo resfriado aqui, ele vai cair. Para isso, eu preciso ter ar subindo, certo? O que a gente pode fazer para facilitar isso? Essa frase 1, ela tá boa. Quando ele fala assim, distribuir os alimentos nas prateleiras deixando espaços vazios, para que você facilite a corrente de convecção, para deixar todo mundo com o alimento mais fresco, né? Então, faz sentido. Tá? Por isso que ele pergunta aqui, ó, para uma geladeira tradicional, é correto indicar apenas o quê? Tá? O que é a geladeira tradicional? É a geladeira que utiliza da fonte fria aqui nessa parte. Tá? As geladeiras mais modernas, gente, não tem muito disso. Né? As frost free. Outra coisa que ele fala na 2, ó. Manter as paredes do congelador com uma camada bem espessa de gelo para que o aumento da massa de gelo aumente a troca de calor no congelador. E aí? Isso é a pior coisa que você pode fazer. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Porque o que acontece? Deixa eu explicar para vocês o que rola. Imagina que você está olhando para o congelador de frente. Então tá aqui o congelador. Tá? Se você já colocou a mão nessa parede aqui, ó, você percebe que aqui está a temperatura mais baixa. Então aqui está o congelador, ó. Então essas paredes aqui, ó, gente, do congelador, são as paredes que tiram calor da geladeira. Só que acontece que, se você deixar isso aqui congelar, ó, sabe quando forma aquelas crostas de gelo tão grande que a porta nem fecha? Você tem que pegar um martelo e dar umas marretadas para conseguir fechar a porta? Né? Tipo, você vai lá, já tá tão cheio de gelo que a porta já não fecha mais. Aí você começa a dar umas marretadas, né? Quem nunca fez isso? Qual é o problema, gente? O gelo, ele isola a parede do congelador. Esse é o problema. Ele vai dificultar a parede do congelador em tirar calor. Então você vai fazer a geladeira trabalhar mais. Por isso que essas geladeiras mais antigas, elas têm que ser descongeladas com frequência. Não só por causa da porta, que você não deixa fechar. Não é só por causa disso. Mas é porque você precisa tirar o gelo. Porque quanto mais gelo forma, a geladeira começa a gelar menos. Tá? Chega uma hora, né, gente, que o congelador já tá assim, ó. Eu gosto muito essas situações, elas são assim emblemáticas. Deixa eu até apagar aqui, ó. Tem uma hora que você, deixa eu desenhar aqui, ó. Você abre o congelador, o negócio tá assim já, ó. Tem só um iglu aqui, ó. Assim, ó. Você só vai enfiando as garrafas por aqui, assim, ó. De tanto gelo que já tem. Tá?
Então, ó, A1 ok, A2 horrível, né? E A3, limpar o radiador, que é a grade na parte de trás, periodicamente, para que a gordura e a poeira que nele se depositam não reduzam a transferência de calor para o ambiente. Perfeito. O que acontece é o seguinte, gente, o congelador, ele rouba calor. Mas esse calor vai para onde? Ele tem que ir para fora da geladeira. A geladeira, gente, ela faz uma coisa muito louca. Imagina o seguinte, ó, o congelador eu chamo de fonte fria. Fonte fria. O meio externo eu chamo de fonte quente. Fonte quente. O que a geladeira faz é isso, ó. Calor. Né? Isso aqui é o meio externo, ó. Só que o que acontece? Esse calor, ele é perdido para o meio ambiente a partir do radiador. Se você olhar atrás de uma geladeira, você vai ver um negócio todo assim, ó. E se você encostar ali, tá quente pra caramba. Tá quente pra caramba ali. Aquela região, aquele calor que você tá sentindo, é todo o calor que estava dentro da geladeira. Todo o calor que estava dentro da geladeira. Ela tá simplesmente roubando de lá, né? O problema é que se esse negócio tá sujo, ele tem dificuldade para perder calor, com gordura. Então, limpar esse negócio é uma ideia, tá? É uma questão super difícil. Tipo assim, o cara tem que ter feito curso de técnico, né? Sim, exatamente, roupa no radiador da geladeira. Exatamente. Tênis, já cheguei a colocar tênis atrás da geladeira, gente. Quando eu era moleque, eu afastava a geladeira, botava um monte de tênis e apertava os tênis ali, cara. Você acha que coisa de louco? Minha mãe ficava pistola. Bizarro, né? Bizarro, bizarro. Padrão. Beleza, então ficamos com a alternativa D. D de doido. D de doido. Tranquilo? Aí estão, então, os dois processos, tá? Condução e convecção. Agora, para a gente encerrar os três processos, vamos falar da irradiação. Tá bom? Então, deixa eu trocar aqui. Bom, a gente precisa, para falar de radiação, a gente precisa citar as radiações infravermelho dentro do nosso estudo. Então, essa figura que vocês estão vendo, ela é muito famosa na internet. Se você encontra ela se você escrever assim, espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético, gente, é vamos dizer assim, um resumo de todo tipo de onda que nós já detectamos na história desse universo. Todo tipo de onda. Né? Que são ondas eletromagnéticas. Desde as ondas que nós enxergamos, que são chamadas de maneira vulgar, né, de luz visível. Né? O termo luz visível, ele parece um pouco pleonasmo, né? Ele é meio pleonástico, porque se fala, ué, mas se é luz, não é visível. É que, do ponto de vista físico, eu posso chamar o infravermelho de luz. Eu posso chamar a ultravioleta de luz. Porque eles têm as mesmas características, eles só não são detectados pelos nossos olhos. Mas você tem telescópio que enxerga em infravermelho. Você tem telescópio que enxerga em ultravioleta. Você consegue calibrar a lente do telescópio para enxergar outros comprimentos. Você consegue enxergar raio-x. Você consegue enxergar outros tipos de onda. Então, o que a gente precisa saber das ondas? Quando a gente estuda ondas eletromagnéticas, a gente aprende que o que caracteriza uma onda são duas grandezas. Uma chamada de frequência e a outra chamada de comprimento de onda. De onda.
E essas duas grandezas, elas se relacionam a partir de uma equação muito famosa, chamada equação fundamental da ondulatória, que diz o seguinte, que a velocidade de propagação da onda é igual à frequência dela, que é o f, multiplicado pelo comprimento de onda, que a gente costuma representar pela letra grega lambda. Lambda. Tá aqui. Beleza? Tá. Agora vamos olhar para essa equação e vamos imaginar que a onda que está se propagando está no vácuo. Vocês sabem que quando uma onda se propaga no vácuo, ela se propaga com a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Tudo bem? Essa é a velocidade da luz no vácuo. O que a gente observa é que as ondas, se você admitir que a onda tem uma velocidade constante, a gente pode considerar que o lambda, ou seja, o comprimento de onda e a frequência são grandezas inversamente proporcionais. Então, ondas que têm alta frequência possuem baixo comprimento de onda. Tá? E o contrário também é verdadeiro. Tá. E aí, diante dessas informações, tá? Porque eu não expliquei muita coisa, eu só dei algumas informações, a gente consegue entender o que está escrito nessas duas escalas. Ó. Aqui você tem uma escala de frequência, ela está dada em hertz, tá? Aqui. E aqui você e aí você vai perceber então que a onda ela vai aumentando a frequência, ó. Então, por exemplo, as ondas que a gente convenciona chamar de luz, elas são ondas que estão numa faixa de frequência de 10 a 15 Hz. De 10 a 15 Hz, tá? Você pode perceber que onda de rádio, ó, micro-onda já tem frequência menor. Aqui você tem, por exemplo, ó, na faixa do 10 ao quadrado, você tem onda de som, tá? Só que som não é onda eletromagnética. Som é outro tipo de onda, tá? Não tem nada a ver com onda eletromagnética. Aqui você tem uma outra linha que anda para a esquerda. Percebe que essa linha ela vai aumentando para a esquerda? Ela vai aumentando para a esquerda, tá? O que está acontecendo aqui? É o comprimento de onda da onda, tá? Grosso modo, gente, as ondas de luz são consideradas de comprimento baixo, comprimento de onda baixo. Mas tem coisa mais baixa ainda, tá? Como, por exemplo, a ultravioleta, raio-x e assim por diante, tá bom? Tá. Dentro desse universo todo, existe aqui, ó, um tiquinho de onda infravermelho, tá? A onda infravermelha, ela é uma onda de frequência abaixo do vermelho. Abaixo do vermelho. Aqui você tem o limite de frequência do vermelho, ó. Isso aqui é uma onda vermelha. Então, se eu pegar ondas abaixo dessa frequência, eu estou na faixa do infravermelho, tá? Aqui você tem as ondas violeta. Você vê que a diferença de frequência é bem pequena, ó. Ela está na faixa ainda do 10 a 14, ó. Por isso é muito pouco do que a gente enxerga. Vamos dizer assim, os nossos olhos, eles são realmente dispositivos bem precários do ponto de vista ondulatório. Porque o que a gente enxerga de onda é quase nada do que o universo nos proporciona. É meio filosófico isso, né? Mas enfim. Tá. Então, as ondas infravermelhas, elas são importantes. Por quê? Porque onda infravermelha é onda de calor. Por que a onda infravermelha é assim, gente? Pelo seguinte, a onda infravermelha, ela tem uma frequência que causa em algumas moléculas fenômenos de ressonância. O que eu quero dizer com isso em termos assim mais práticos? Quando algumas substâncias absorvem essas radiações, elas aumentam a vibração. E isso é convertido em aumento de temperatura. Então é assim, quando eu esquento um corpo, ele emite radiação infravermelha. Nós estamos emitindo radiação infravermelha.
É claro que quanto maior a temperatura, mais radiação infravermelha você vai emitir, tá bom? Então eu vou escrever aqui, ó. A propagação, peraí que estão me chamando aqui. Pode falar, estão me chamando aqui. Vai falando que eu estou ouvindo ou lendo. Não, as portas que abrem, pode ser por infravermelho, as portas que abrem de longe, de shopping, mas elas podem ser por efeito fotoelétrico também. Que eu vou explicar, se der tempo eu explico em ondulatória. Ela tem um sistema o que é induzido às vezes é por efeito fotoelétrico, tá? Então não é por infra, pelo menos as que eu sei. O que eu sei que é por infra é câmera noturna, binóculo, né? Que mais? Essas coisas de visão noturna, tá? Beleza? Deixa eu escrever aqui, ó. A irradiação ocorre no vácuo, inclusive, né? Opa, não no vacúolo, né? No vacúolo digestivo, né? O cara começa a falar um monte de coisa nada a ver. No vácuo, por meio da emissão de radiação eletromagnética na faixa do infravermelho. Do infravermelho, tá? Termômetro de shopping, sim. Termômetro de shopping, sim. O pessoal está falando aqui. É infravermelho. É pela temperatura. Né? Você precisa que uma fonte emita calor para que você consiga medir a temperatura. É isso aí. Tudo bem? Aqui eu quero mostrar para vocês um gráfico. Vou trocar aqui o slide. Qualquer coisa vocês pedem para eu voltar. Esse assunto, gente, ele é um assunto extremamente complexo. Tá? Eu quero mostrar para vocês um gráfico que relaciona o que eu estou tentando mostrar aqui. Ó, esse gráfico ele é bem complicadinho. Esse gráfico ele é resultado do estudo do Planck. Tá? O estudo dele, ele relaciona o seguinte. Você vai pegar um corpo e vai aquecer esse corpo a uma certa temperatura. Tá? E aí, quando você aquece esse corpo a uma certa temperatura, ele vai emitir radiação. Ele vai emitir radiação. Você vai medir que tipo de radiação ele emite e a que temperatura ele está. Então, por exemplo, e aí você vai fazer um gráfico. Como é que funciona esse gráfico? Ó? Cada curva dessa representa a emissão de um corpo, emissão de radiação de um corpo que está numa certa temperatura. Então, por exemplo, um corpo que está a 6.000 Kelvin, ele vai emitir que tipo de radiação? Ele emite bastante radiação visível, ó. Tá vendo? A parte de radiação visível, ela tá por aqui, ó. Perceba que nesse gráfico, ele não está relacionando com a frequência, ele está com o comprimento de onda, tá vendo, ó? Então, a luz, ela é formada por ondas de comprimento pequenininho, tá, ó? Então, quando você pega um corpo que nem o Sol, ele emite todo esse tipo de luz aqui, ó, pra caceta. Mas ele também emite luz no infravermelho, ó. Ele também emite um pouquinho no infravermelho. Tá? Agora eu vou pegar um corpo um pouquinho mais frio. Vamos pegar um corpo mais frio. Um corpo que está a 3.000 kelvins.
Pega um corpo que está a 3.000 Kelvin. 3.000 Kelvin é uma baita temperatura, né? Ó. Ele emite luz, tá vendo? Ó? Ele emite luz, mas a maior emissão de radiação está num comprimento de onda que a gente não enxerga. Ó. Tá vendo que aqui você já não enxerga mais o comprimento de onda. Esse comprimento de onda é infravermelho. Ó. Você vê, um corpo a 4.000 Kelvin, ele está emitindo bastante infravermelho. Aqui, ó, um corpo a 5.000 Kelvin, ele está emitindo bastante infravermelho, tá? Aqui também. Então, as ondas de calor, elas estão localizadas aqui, ó, mais ou menos, tá? Ó, eu fiz questão de deixar, só para vocês sentirem o naipe da equação do Planck, ó. Tá vendo esse S em função de lambda? Aqui, ó. S em função de lambda é a emissão de radiação associada a um comprimento de onda. Por que o trabalho dele ficou famoso? Porque ele conseguiu estabelecer essa equação que relaciona a emissão, ó, com a temperatura aqui, ó. Tá vendo a temperatura aqui embaixo, ó? Tá? Beleza? Tranquilo? Então, todo corpo que está numa certa temperatura vai emitir uma quantidade de infravermelho, né? A gente vai perceber, por exemplo, que corpos muito frios tendem a emitir menos radiação infravermelha, tá? A temperatura, ela vai regulando isso. E é muito interessante, gente, porque isso, vocês não têm noção de como isso é importante para a astronomia. Porque o que o telescópio faz basicamente, gente? Quando ele focaliza um corpo celeste, uma estrela, uma galáxia, enfim, ele captura toda a luz daquele corpo e traça um gráfico desse de acordo com a função do Planck. E o gráfico te dá a temperatura do corpo. Você sabe exatamente qual a temperatura de uma estrela, pela luminosidade dela. Né? Como é que eu vou medir temperatura sem termômetro? Você não vai enfiar um termômetro no sol para medir a temperatura dele. Você consegue estimar a temperatura de um corpo a partir da quantidade e do tipo de radiação que ela está emitindo. O telescópio ele vai separando os comprimentos de onda daquela estrela ou de qualquer outra coisa, tá? Beleza? Tranquilo? Bom, como é que a gente evita esse processo de radiação? Né? Na verdade, você não tem como evitar. Geralmente, você pode minimizar esse processo, por exemplo, enxergando a irradiação como se ela fosse luz. Por exemplo, vamos considerar uma situação real. Estação espacial. Estação espacial, orbitando. Gente, vocês sabem que a estação espacial ela demora aproximadamente 1h30 para dar uma volta na Terra. Tá? A velocidade que ela está faz com que ela dê uma volta na Terra em 1h30. Qual é a situação que se coloca diante desse cenário? Ela fica 45 minutos na parte clara da Terra e 45 minutos na parte escura da Terra. Tudo bem? Só que ela está no vácuo. Qual é o problema? Quando ela entra na parte clara da Terra, ela recebe radiação solar sem obstáculo nenhum. Então vocês imaginem a temperatura externa da estação espacial quando ela está na face clara da Terra. Aí beleza, ela fica ali 45 minutos, a temperatura vai lá para cima. Aí quando ela volta para a parte escura, ela vai para um ambiente onde a temperatura está extremamente baixa. Ela vai perder calor por radiação extremamente, com uma quantidade enorme. Então, geralmente, na parte... Uma coisa que eles usam para blindar essa radiação são superfícies bem reflexivas, como se fossem espelhos. Né? Quando você coloca uma superfície espelhada, você impede, por exemplo, o calor de entrar. Né? A gente pode citar aqui um dispositivo que todo mundo tem em casa, eu acho. Um dispositivo, olha o que eu vou falar agora. Papel alumínio. Quando a gente quer dourar uma coisa no forno,
a gente usa papel alumínio, né? E pode perceber que ao embrulhar o alimento no papel alumínio, você embrulha com a face espelhada para dentro, para evitar que o calor de lá de dentro saia por radiação, tá? A gente pode citar o exemplo também da garrafa térmica, né? Também, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Acho que eu tenho essa foto. Eu tenho. Aqui, ó. Uma das consequências da irradiação é o chamado efeito estufa, tá? Para a gente entender o efeito estufa, basta você olhar para uma estufa, tá bom? Esse desenho é bem legal porque ele é bem didático, ó. O que acontece? Isso aqui é a radiação que vem do Sol, tá? Essa radiação aqui, ela tem um comprimento de onda relativamente curto. Por quê? Porque está próximo da luz. Infravermelho, né? São as ondas de calor. Beleza. O que acontece? Essas ondas, elas são absorvidas pelo vegetal, tá? E aqui você tem o vidro. O que acontece? Uma parte do calor é absorvido pelo vegetal, mas uma outra parte fica preso aqui dentro. Geralmente, o calor as ondas que ficam presas aqui, elas são ondas que têm mais dificuldade para passar pelo vidro, tá? Porque isso é uma coisa que a gente vai estudar na ondulatória, né? Tem certos tipos de onda para as quais o vidro é transparente. Tem certos tipos de onda para as quais o vidro é opaco. Isso vai depender muito do comprimento de onda dela. Então, o que acontece? Algumas dessas ondas ficam presas. E é justamente essa radiação que fica presa que mantém a temperatura interna diferente da externa, né? Quem já abriu um carro que ficou embaixo do sol sabe do que eu estou falando, né? Tá bom? Aqui a gente tem o efeito estufa na Terra, né? Que eu queria citar para vocês só para puxar um pouco a sardinha para a química, né? O que contribui para o efeito estufa da Terra? Os gases que a gente tem na atmosfera, principalmente quem? Vapor d'água e gás carbônico e metano, né? Eu posso citar aqui os gases estufa. Gases estufa. O CO2, o vapor d'água e o metano, né? Com destaque para os dois problemáticos, né? Aqui, peraí. Ó, o CO2 e o CH4, tá? Por quê? Porque eles têm ação direta, eles têm interferência direta do homem, com as queimadas, né? A criação de rebanhos de bovinos, tá bom? O que esses gases fazem? Eles absorvem radiação na infravermelho e transformam isso em agitação térmica. Então, vou escrever isso aqui, ó. Os gases estufa. Opa. São responsáveis pela absorção de radiação na faixa do infravermelho. Tá? O problema e a questão é a seguinte, né? Essa radiação infravermelha, ela vem geralmente da própria Terra. A Terra esquenta, ela recebe calor, ela deveria pegar uma parte desse calor e devolver para o espaço, né? Porque como o calor a gente está falando de onda, você está falando de reflexão. Só que essa atmosfera cheia de gás não deixa a radiação sair, como se ela tivesse presa dentro de um carro. É basicamente isso que acontece, tá bom? Beleza. A gente acaba não citando a água como gás estufa, porque ela faz parte do ciclo hidrológico, né? Então você não vai ter um aumento de
vapor d'água que vai ser responsável pelo efeito estufa, pelo aquecimento global, melhor dizendo, tá? São os 2 gases mesmo de interferência do homem, tá bom? Beleza, gente? Deixa eu ver o que mais que eu tenho. Acho que tá acabando. A garrafa térmica e o micro-ondas. São 2 casos onde a gente pode citar exemplos de radiação também, tá? O caso do micro-ondas funciona basicamente de que maneira? Você coloca ali uma quantidade de alimento e liga o micro-ondas. O micro-ondas dispara micro-ondas no alimento. E essas micro-ondas são absorvidas pela água do alimento. Exatamente o que o CO2 faz com o infravermelho na atmosfera, ele absorve infravermelho e aquece. A água também faz isso. Só que a água líquida, por ser uma molécula diferente, por ter propriedades diferentes, ela absorve micro-onda e não infravermelho, né? Você pode perceber que o micro-ondas ele só esquenta o que tem água. Se você colocar um copo de vidro vazio, ele não esquenta. É preciso que tenha água, porque as moléculas de água é que conseguem absorver a radiação de micro-ondas, tá? E aí, gente, tem um outro processo aqui, que eu não vou citar agora, eu não vou explicar agora, mas eu vou citar. Que para que a água esquente, para que você transforme aquela radiação em calor, para que o CO2 aqueça a atmosfera, é preciso que haja um outro fenômeno, que é o fenômeno de ressonância, né? A molécula absorve uma radiação que tem uma frequência similar à sua. Então, por isso que... Dan, por que a água absorve micro-onda? Por que o gás carbônico absorve infravermelho? Porque a absorção depende de um outro fenômeno ondulatório, que é a ressonância, tá? A irradiação é só o processo da onda ser emitida e se propagar. Você vê que o micro-ondas não é no vácuo. Então, a micro-ondas ela se propaga também em ambientes materiais, tá bom? E na garrafa térmica também, né? A gente tem um exemplo de dispositivo para evitar a irradiação, né? Na verdade, a garrafa térmica, ela evita os 3 processos, né? O pessoal costuma falar da garrafa térmica porque ela ilustra tudo, ó. A garrafa térmica, ela é feita com um frasco de vidro, tá? Só que esse frasco de vidro, ele tem algumas características. Por quê? Bom, ele tem aqui uma tampa superior, né? A tampa superior é para evitar o calor ser perdido por convecção. Se você abre, o ar quente sobe e leva o calor embora, né? Se você já olhou dentro de uma garrafa térmica, você já deve ter visto que a parte interna dela é espelhada. Ela é espelhadinha por dentro. Por quê? Para evitar que as ondas de calor escapem, né? A onda de calor, ela se comporta como onda de luz, gente. Ela pode ser refletida por espelho. Ela pode ser refletida por espelho, tá? Beleza? E eu também tenho, nessas garrafas térmicas, essa garrafa interna aqui, ó. Ela tem um ambiente de vácuo ó, por dentro. Tá vendo? Ó? O vácuo garante que o calor não consiga se propagar por condução. Então ele não sobe por convecção, ele não escapa por conta da superfície espelhada, então ele reflete, então você evita a irradiação e você coloca um ambiente de vácuo aqui para que o calor não consiga se propagar por condução, porque lembra que a condução só acontece em meio material, tá? Tudo bem? Beleza, galera? Acho que deu aqui, viu? Eu fechei a minha aqui. Passa a régua. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Se não, vamos encerrando por aqui. Beleza, então. Beleza. Então tá, gente. Então tá bom. Pode ir chamando o Uber aí, né?